Olá, amigos e amigas da Associação Regina Fidei. Vamos ao nosso comentário do dia. Eu tenho aqui uma notícia, que é uma notícia triste. Notícias alegres e felizes nós temos praticamente no nosso programa da manhã, quando a gente lê coisas a respeito do Padre Pio. Mas como é diferente, como são diferentes as notícias que nos chegam do Sínodo da Amazônia. E eu tenho aqui um artigo que saiu na revista Sétimo Cielo, escrito pelo Sandro Magister, que é um grande vaticanista e reconhecidamente com muita credibilidade. E ele fez um artigo chamado Amazônia Desevangelizada, os números de uma igreja católica reduzida pela metade. Eu vou ler esse artigo, está em espanhol, mas eu vou comentar com vocês rapidamente. É importante porque isso aqui dá para nós a nossa pauta de luta como católicos, a nossa pauta do que nós devemos fazer para salvar a nossa Santa Igreja. Ele diz assim: na conferência de imprensa do dia 14 de outubro, se perguntou a Paolo Ruffini, prefeito do Dicastério Vaticano para a Comunicação, por que não foram divulgados os dados estatísticos atualizados sobre a pertencência religiosa dos habitantes da Amazônia. O normal seria que fossem divulgados os dados, quantos católicos tem lá, quantos deixaram de ser católicos, etc, etc, mas não divulgaram. Ruffini respondeu dizendo que todas as informações de posse dos escritórios vaticanos foram postas à disposição dos jornalistas acreditados e que, de todos os modos, o Sínodo tem que tratar de questões mais importantes do que os dados estatísticos sobre as pertencências religiosas, ou seja, se o número de católicos baixou, acabou, diminuiu, não interessa. Isso é estatística. Vamos tratar dos dados mais importantes que nós temos. E a gente sabe bem quais são as questões mais importantes que eles têm, que é a teologia indígena, a teologia da libertação, a teologia da pobreza, a teologia de tudo que tem. Hoje em dia tem teologia para todas as coisas, agora vai ter provavelmente uma teologia amazônica. Na segunda parte da sua resposta, Ruffini contradiz aos próprios padres sinodais, ao menos alguns. De fato, para intuir em que medida a erosão da presença católica na região amazônica toca no coração do sínodo, e é uma questão não de estatística, mas de fé. Basta citar o que foi sustentado por um dos convidados pelo Papa Francisco, o padre Martim Lazarte, responsável pela animação missionária na África e na América Latina da congregação salesiana a qual pertence, e conhecedor direto da Amazônia em sua intervenção na aula sinodal na manhã do sábado, dia 12 de outubro, dia Nossa Senhora Aparecida. Então está aqui a declaração desse padre Martim Lazarte. Ele diz, aspas, visitando uma diocese no início dos anos 80, 95% da população era católica, uma diocese da Amazônia. Hoje são apenas 20%. Quer dizer, uma apostasia gigantesca, né? Coisa tremenda. Recordo o comentário de um dos missionários europeus que sistematicamente desevangelizaram a região. Então, olha só, ele pega um comentário de um dos missionários europeus que estavam lá e que fez para ele o seguinte comentário: olha, nós favorecemos a superstição. Nós não favorecemos a superstição, ou seja, a fé católica é a superstição, mas a dignidade humana. Aí comenta o padre Martim Lazarte: penso que está tudo dito. A igreja, em alguns lugares, se transformou numa grande prestadora de serviços sanitários, educativos, promocionais, de advocacia, etc. Mas muito pouco em mãe da fé. É uma coisa tremenda, né? Uma coisa tremenda porque é isso mesmo. É isso mesmo. Né? O que a gente vê nas igrejas? Isso na Amazônia? Não, no Brasil inteiro está acontecendo isso. Daqui a pouco ele vai falar sobre isso. Ainda na Amazônia, o Sandro Magista dá alguns números. Olha só, 5% da população da Amazônia são testemunhas de Jeová. 4%
em cada uma das seguintes igrejas: Igreja Adventista do Sétimo Dia, Igreja Cristã Evangélica. Com 3%, Assembleia de Deus. Com 2% cada uma, a Igreja dos Santos Últimos Dias, os Mormons, Igreja Cristiana Pentecostal do Movimento Missionário Mundial, Igreja Universal do Reino de Deus, Igreja Cristã da Restauração, Igreja Quadrangular, outras igrejas evangélicas batistas. Ou seja, um monte de igrejas falsas, criadas por Martim Lutero e não por nosso Senhor Jesus Cristo, que quando disse a São Pedro: "Tu és Pedro, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja e não as minhas igrejas", isso aí não vale nada, mas enfim. Com 1% cada uma, continua aqui, Igreja Pentecostal Unida de Colômbia, Igreja do Deus Ministerial de Jesus Cristo Internacional e os Espíritas. No total, essas 14 denominações não católicas constituem 1/3 da população da Amazônia, 33%. Mais uma nota: à margem do gráfico se especifica que se agregam a esses números outras igrejas cristãs, entre as quais quase a metade são igrejas únicas que não têm relação aparente si. Ou seja, um pastor lá que resolve abrir uma garagem, começa a gritar lá, falar, sei lá o quê, já é uma igreja. Então, elas todas juntas representam 13%. No total, então, pelo que foi afirmado no Atlas Panamazônico da REPAM, precisamente 46% dos 34 milhões de habitantes da região amazônica abandonaram nas últimas décadas a Igreja Católica para passar a outras denominações religiosas, 46%. No caso do Brasil, em sua totalidade, é também impressionante. Agora eu venho falando do Brasil inteiro. No censo oficial, que se leva a cabo cada década nesse país, em 1970 os católicos eram 91,8% da população, enquanto que no censo 2010 são apenas 64,6%. Bom, então nós vamos ter outro censo daqui no ano que vem, Então aqui diz: e é possível que no próximo ano, está previsto que no próximo ano esse número chegará a menos da metade. Nós católicos seremos menos da metade. E você sabe muito bem que quando se diz católico, nós não estamos dizendo católico praticante, porque se nós formos fazer a estatística do católico praticante, talvez o número fosse desanimador. Mas nenhum número deve ser desanimador. Todos eles devem ser animadores para quem é católico, para quem católico de verdade, para quem tem fé. O homem que tem fé, quando ele se encontra diante de um beco de saída, ele tem que ter a confiança e meter a cara no beco, meter a cara no muro, porque o muro vai se abrir e vai se abrir uma grande avenida construída por Nossa Senhora. É essa a mensagem que eu gostaria de deixar aqui. Uma mensagem de tristeza, uma mensagem grave, uma mensagem de oração, de muito sacrifício e penitência, como Nossa Senhora pediu em Fátima, E ao mesmo tempo de esperança na confiança de Deus e na confiança da promessa que nosso Senhor Jesus Cristo fez, que as portas do inferno nunca prevaleceriam contra ela. Termina aqui a notícia, diz: já hoje, com efeito, uma vez que 46% dos brasileiros se passaram, como na Amazônia, a denominações não católicas e que outros 10 ou 12% estão compostos de animistas, agnósticos, etc., na Igreja Católica permaneceriam fiéis pouco mais de 40% da população. Então, meus amigos, fica aqui meu convite para que vocês se inscrevam nesse canal, deem o seu like, coloque ali, acione o sininho. Aqueles que puderem, seja membro, vai lá no botão, seja membro. Com uma pequena contribuição você mantém esse nosso apostolado, principalmente de difusão da devoção do Santo Padre Pio, tão necessário para o Brasil, para os brasileiros e para os católicos que estão esfriando nos dias de hoje. Até a próxima.